Só para finalizar a aula 10 aqui, vamos à lista de exercícios, tá? Então, o primeiro exercício do preencher as lacunas. Questão A, então, se uma classe contiver ao menos um método abstrato, tá? Ela é uma classe, esta é uma classe abstrata, tá? Lembra que a partir do momento que a gente colocou um método abstrato, tá? Ela é um método abstrato, ele não tem implementação, portanto essa classe ela não pode ser concretizada, ela não pode ser instanciada porque tem partes faltando dentro da classe. Então, automaticamente, se tem um método abstrato, a classe vai ser abstrata também. Tá? Alguma coisa envolve a utilização de uma variável de superclasse para invocar os métodos nos objetos de superclasse ou de subclasse, né? Ou da superclasse ou da subclasse. Permitido que você programe no geral, então isso daqui é o polimorfismo, tá? A gente tem tudo, que nem a gente fez uma rede de conta bancária, era tudo conta bancária que era superclasse, eu tinha subclasses, conta corrente, conta poupança, ou ainda no caso do professor do funcionário faculdade, né? A gente tinha um funcionário faculdade, depois tinha um docente que era um funcionário faculdade, tinha um diretor que era um funcionário da faculdade, um técnico administrativo que era funcionário da faculdade, só que eu me referenciava ou armazenava todos eles como sendo um funcionário da faculdade, seja como sendo a superclasse, no caso do banco, como sendo uma conta bancária que era a superclasse, tá? Mas na hora do vamos ver, na hora de invocar os métodos, tá? Se esse método tivesse, obviamente, implementado na superclasse e fosse um objeto da superclasse, é chamado superclasse, senão iria chamar os métodos da subclasse. Tá? Caso o programador não queira que um método seja sobrescrito, tá? Esse método deve ser implementado, tá? E deve-se utilizar a palavra-chave alguma coisa. Tá? Então, vou ressaltar que não tem um método abstrato final, porque senão lascou, né? Nenhuma classe vai conseguir instanciar o objeto daquela classe com coisas faltantes. Então, ele deve ser implementado e eu devo colocar a palavra-chave final junto com ele, tá? Para que ninguém possa sobrescrever esse método. O fato de ocultar do usuário detalhes de implementação e funcionamento de uma classe, provendo apenas como se comunicar ou utilizar um objeto, é denominado encapsulamento. A gente já viu isso desde a aula 3. E o polimorfismo, aqui na E, é realizado por meio da utilização de métodos alguma coisa. Tá? Lembrando que a gente só vai ter polimorfismo, tá? Se eu fizer em algum momento sobre a escrita dos métodos. O que é polimorfismo? Tá? Fazer uma chamada, o mesmo método, tá? Se comportar de maneiras diferentes. Tá? Se em nenhum momento eu fizer sobre a escrita de método, sempre vou ter o mesmo método, nunca vai se comportar de maneira diferente. Tá? Então ele é realizado, ou ele só é viabilizado por meio de uma sobrescrita. Todos os métodos em uma classe abstract devem ser declarados como métodos abstratos. Não, numa classe abstrata ela pode ter um método abstrato, por exemplo. Pode ter um ou mais, mas pelo menos um tem que ter. Não necessariamente uma classe abstrata, ela vai ter todos os métodos abstratos. Tá? Vide a nossa conta bancária, que a gente tinha lá o transferir implementado, tinha o extrato implementado, né? Então tinha métodos implementados e tinha um outro ali que era abstrato. Mas ao menos, se tiver ao menos um, ela já tem que ser abstrata. Se uma superclasse declarar um método como abstrato, uma subclasse deverá implementar esse método. Ficou meio dando margem para duas possibilidades. Tá? Implementar esse método se a subclasse quiser ser concreta. Vou colocar dessa forma que evita desambiguação. Então, se ela quiser ser concreta, tá? Ela é obrigada a implementar o método abstrato da superclasse. Né? Se ela não quiser ser concreta, ela quiser continuar sendo abstrata, só passa a bola para frente, que é a hora que ela herdou o método abstrato, ela automaticamente vai ter que declarar como sendo abstrata, se ela não quiser implementar o método, ela continua sendo abstrata, e aí uma outra classe ali no futuro vai lá e vai
implementar aquele método, tá? Toda ou qualquer classe pode ser instanciada. Não, a gente viu que classes abstratas elas não podem ser instanciadas, tá? Pode-se impedir que uma classe sofra herança? Verdadeiro. A gente viu que a gente pode declarar classes finais. Classes finais não podem, ninguém pode herdar de uma classe final. Então ela não vai sofrer herança, tá? Classes obrigatoriamente têm que ser públicas. A gente viu que a gente tem encapsulamento a nível de classe. Inclusive colocamos uma classe privada, tá? E pode-se implementar uma classe dentro de outra classe, é verdadeiro também, até no exemplo que a gente fez a classe privada, né, ela estava implementada dentro de outra classe. Tá? Então, legal. Eu não falei o que acontece se eu colocar a classe inteira privada, né? Então, vamos supor que eu tenho uma transação, em vez de public class, eu coloco a private class. Tá? Modifier private not allowed here, tá? Ele nem deixou você colocar um modificador de acesso privado na classe, porque aí ninguém consegue criar essa classe, sua VM, caso ela tenha um main, não vai conseguir acessar porque é privado, tá? Então, já nem deixa você colocar aqui, tá? Como o polimorfismo permite programar no geral em vez de programar no específico, né? Então, recapitulando as implementações que a gente fez, como eu posso tratar diferentes objetos como sendo da superclasse, eu posso só fazer a programação considerando que eu terei objetos da superclasse. Não preciso fazer uma programação específica para cada tipo de objeto da subclasse. Então, eu estou programando geral não no específico. O que são métodos abstratos? Descreva a circunstância em que o método abstrato seria apropriado. Tá? O método abstrato é algo que não é um método no qual apenas há a definição, mas não a sua implementação. Tá? Em quais circunstâncias ele deve ser utilizado? Quando eu não quero fazer uma implementação padrão na minha superclasse, eu quero apenas definir um design em comum para as minhas subclasses, ou seja, eu quero forçar que as minhas subclasses tenham aquele método, mas não quero definir uma implementação a priori daquele método e também obrigar que as minhas subclasses implementem aquele método. Tá? Então, só vou garantir que as minhas subclasses terão um determinado método, mas sem implementar esse método e obrigando que as minhas subclasses também implementem esse método. Então, seria essa a situação aí que vai permitir, inclusive, a prática do polimorfismo com isso. Já que eu estou fazendo todo mundo ter o mesmo método, né? Eu posso processar todo mundo que tem esse mesmo método de maneira polimórfica, tá? Desde que sejam da mesma hierarquia de classes. Eu deixei 3 exercícios de implementação, tá? Esses 7 eu vou deixar para vocês entregarem. Esses 6 é bem parecido com o que a gente fez na exemplificação. Vou deixar para vocês treinarem, tá? E eu vou implementar esses 5, que é um exercício bem bestinha, bem legalzinho, tá? Qual é a ideia aqui? A gente vai ter uma classe animal, tá? Essa classe animal só vai ter um método abstrato, que é o barulho, tá? E aí a gente vai criar uma classe cachorro, uma classe galinha, uma classe gato, tá? E todos eles vão implementar os seus respectivos barulhos aqui, tá? Depois eu vou criar uma outra classe aqui que vai ter o main, vai ter um array bidimensional de animal, tamanho 5x5, tá? E aí eu vou fazer um loopzinho para o usuário escolher uma posição da matriz, tá? E qual animal ele quer colocar na matriz, tá? No final disso, dele inserir 4 animais nessa matriz, a gente vai percorrer este array aí, colocando barulhinho dos animais. Tipo, como se eu quisesse renderizar personagens num tabuleiro, por exemplo, eu pego todas as posições desse personagem no tabuleiro e faço eles renderizarem, desenho eles, tá? Só que aqui, como a gente não está trabalhando com renderização ainda, eu vou percorrer este meu array e vou fazer os bichinhos fazerem os respectivos barulhinhos dele, tá? Bom, vamos começar aqui então. Deixa eu pegar aqui, pode ser aula 10 mesmo. Vou criar a classe, opa, animal não, né? Animal.
ela só vai ter um único método aqui, public. Pode ser string. String barulho. Especifiquei o tipo de retorno do método. Não. Barulho, pode ser string mesmo. Barulho. Vai ser abstrato, né? Public abstract barulho. Então minha classe animal é só isso, tá? Se eu tenho um método abstrato, eu tenho que colocar minha classe como sendo abstrata também. Aí depois eu tenho uma classe cachorro. Extends animal. Se eu estendo o animal, eu sou obrigado a implementar a classe barulho. Ou sobrescrever, né? No caso, o método com a sua implementação. Aqui eu vou dar um return ao, simplesinho assim. Eu vou ter uma classe, acho que é galinha que a gente tem. Extends animal. Return e depois cachorro, galinha e gato. Gato extends animal. Um gato caipira aqui. Então com isso eu tenho todos os 3 animais implementados. Vou lá na minha função main. Vou criar um array de animal de 5 por 5, né? Então, animal, animais, igual new animal, 5 por 5. Aí fazer um for int igual a 0 e menor que 4. Mais. Vou assumir que sempre meu usuário vai digitar posições válidas, tá? Então, integer parse int joption pane show input dialog, digite a linha, coluna de 0 a 4, digite a coluna de 0 a 4. Agora eu vou colocar tipo o tipo do animal, 2 pontos, vou colocar barra n 1 gato, barra n 2 cachorro, barra n 3 galinha. Gato, cachorro, galinha, tá? Vamos lá. If tipo igual a 1, tá? E eu vou fazer aquele mesmo truquezinho que eu tinha, animal igual
a nulo, desculpa, animal igual a nulo. Se for igual a 1, animal vai receber new gato. Else if tipo igual a 2, animal igual a new cachorro. Else if tipo igual a 3, animal igual new galinha. Criei os animais, atribuí para este animal, tá? E aí eu vou lá na minha matriz de animais, linha, coluna, igual animal. E no final, eu vou percorrer esses caras, vou até criar uma funçãozinha aqui bonitinha à parte. Public static void percorrer, vai receber aqui um animal, animais. Aí depois de preencher essas 4 iterações, eu vou percorrer o vetorzinho de animais e vou fazer eles fazerem os respectivos barulhinhos, tá? Então, percorrer lá minhas linhas, né? Então, int igual a 0 e menor que animais ponto length. Lembrando que esse length aqui é o retorno do número de linhas da matriz, né? Que é aquele vetor que aponta para os outros vetores. E mais. E aí um for int j igual a 0. Agora se eu quero saber o tamanho da linha i, né? J menor que linha i, ponto, desculpa, animais e ponto length, j mais. Tá, no final de cada linha eu já sei que eu vou ter que pular. E aí, para cada animalzinho, tá? Eu vou chamar o animais e j.barulho. Eu vou separar com uma tabulaçãozinha aqui, tá? Detalhe, tá? Se eu fizer só desta forma aqui, tá? Vai dar erro, porque eu vou, lembrando que a hora que eu inicializo desse jeito aqui, todas as células dessa matriz de objeto, elas são null, tá? Então, se de cara aqui já tiver um IJ aqui que é nulo, vou tentar chamar o barulho dele, vai dar erro, tá? Então, o que eu tenho que verificar é if animais IJ, tá? Ele é diferente de nulo. Se ele for, eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais inteligente, imprimo barulho, e se ele for e se ele não for, de qualquer forma eu vou tacar um /t para dar um espacinho pro lado, vai ficar tudo bem alinhadinho, tá? Então vamos rodar esse cara. Vai ser um gato. No 2, vai ser um cachorro. No 3 é uma galinha. Eu posso ir de 0 a 4, então no 0, 4, um gato. Tá? Então aqui, ó, eu tinha colocado 1, né? Então aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, ó. 1 tinha sido gato, 2 tinha sido cachorro, o 3 tinha sido a galinha, e no 0, linha 0, coluna 4, o meu gatinho de novo, tá? Então, com um for só, eu percorri todo aquele meu array e fui exibindo diferentes comportamentos. Aqui o comportamento de cada bicho
que está no array. Lembrando que eu não precisei ficar fazendo nenhum tipo de verificação. Ah, este animal aqui é um gato, ou é uma instância de gato. Esse cara aqui é um cachorro, esse cara aqui é uma galinha. Não, eu sei que todo mundo tem barulho, chamei o barulho e no momento exato lá com o latent binding, ele vai chamar o método apropriado. Ok? Então, tá aí nossa lista de exercícios e até a próxima.